Perpulha. Minha boa tarde aí para todos. Hoje nós temos meio de sobrevida da intrafisicologia. Eu acho que isso não dirige a vocês, que vocês todos já têm aí a sua autossustentação grande, a sua sobrevida, a autossobrevivência, a subsistência, a autopreservação, a autossustentação, minivivência, maxvivência, supervivência. Tudo isso tem nesse verbete. Eu estou falando que é o que vocês têm, né? Agora, o que é o meio de sobrevida? É todo recurso sadio, cosmoético, natural ou artificial, capaz de oferecer à consciência lúcida a possibilidade de sobreviver dignamente, de continuar a viver ou a existir nessa dimensão intrafísica com lucidez e validez, a fim de executar satisfatoriamente a própria programação existencial ou a autoproex. Agora, o meio da autossobrevivência, o meio de subsistência, o trabalho de sobrevivência, a sobrevida lúcida, a autopreservação, o instinto de sobrevivência, a luta pela existência, o acesso à subsistência básica, a conservação de recursos naturais, o batente, a sobrevivência do mais apto, o nicho pessoal de sobrevivência, a autossubsistência. Agora, depois eu ainda falo muita coisa sobre a economia de subsistência, o ganha-pão, a cesta básica, o pé de meia, a autossustentação e por aí vai. Agora, no fim, nós falamos, o meio de sobrevida digna é a realidade imposta de modo inarredável para todas as consciências humanas durante o completo desenvolvimento da existência nesta dimensão intrafísica. Como atua você com os meios de sobrevida? Você se considera eficiente sobrevivente humano? Agora, esse é o verbete 1214, tem 3 páginas, 42 logias e 7 máximas. Eu não sei se está com vocês, é 8? É, então pode ser que você esteja certo. Agora, pode ser ampliado aí o estrangeirismologia e também a holoteca. Agora, está faltando um hífen, que é uma coisa à toa, aí no pró-soma, que é na fatologia. Isso aí faltou um hífenzinho aí, coisa à toa. Agora, eu tenho aqui já só 9 questões hoje. É porque tinha uns problemas aí, né? Agora parece estar recuperando. Qual é o maior indicativo de que uma pessoa fez curso intermissivo? Estou na Conscienciologia desde 1999. Sou voluntária e professora desde 2003, mas ainda não tive lembrança de vivências do período intermissivo. O senhor pode dar alguma dica para aqueles que não fizeram curso intermissivo? Qual seria o pré-requisito para participar dos cursos nas próximas intermissões? Seria a prática da assistência? Sim. E outra coisa, que é uma coisa séria, é cosmoética, né? Trabalho disso aí baseado na cosmoética. Agora, aqui, para os teletertuliares, quem está falando, isso aqui é o 700 Experimento. É o tal livro que eu publiquei, é uma primeira edição de 94, 7.500 exemplares, ainda está valendo até hoje. Nós vamos fazer uma segunda, já revista. Agora, capítulo 540, página 604. Vivências do seu curso intermissivo. Seria bom, todo dia tem uma pessoa que me pergunta aqui. Então, hoje eu trouxe, para não haver, eu tiro a tema. Então, aqui eu digo, lá dentro dessa página 540. Trafores. Há verdades, sugestões, rumores, boatos, meias-verdades e mentiras. Se você deseja se inteirar do seu possível curso intermissivo pessoal, analise com extrema autocrítica se evidencia pelo menos 5 desses 10 traços de personalidade, trafores, e qual profundidade, extensão, vigor e qualidade com que se manifesta em você. Então aqui, tem 10 itens. 1. Autoconfiança. Ausência íntima de dúvidas mortificadoras quando adulto. Autoconscientização. Certeza de possuir o senso da imortalidade, a consciência da vida eterna dentro de si e sua essência pessoal. Agora depois tem
priorização, seriex, hiperacuidade, automotivação, parapsiquismo, proex, autorretrocognições e omni-interação. Agora, no fim eu digo o seguinte, retoques. Se você não identifica em seu micro-universo consciencial esses trafores, e apesar disso insiste em fazer um curso na sua próxima intermissão, não desanime. Os cursos intermissivos evoluem constantemente e são acessíveis a todas as consciências motivadas. Dê os primeiros passos para alcançar esse objetivo. Retoque o que puder em sua existência, aplicando a máxima força de vontade na correção de equívocos pessoais desde já. O direito de conhecer a si mesmo e agir sobre si é intransferível e todo seu. A página é terrível, né? Como a maioria desses aqui que eu andei analisando aqui, os 700 é tudo na base de síntese. Agora, essa é a página que liquida com o assunto. Isso aqui, então, depois nós vamos colocar lá em cima, tá certo? Agora, então, com isso, eu quero dizer aqui, para a nossa amiga, o seguinte: se você trabalhar mais com o processo de parapsiquismo, as suas energias assim elétricas, você vai acabar tendo alguma retrocognição. Agora, isso, com calma. Você não precisa ficar afobada. Se você está fazendo todo esse serviço, você está fazendo, você está no caminho. Agora, ó, lembre-se, há um livro aí na frente. Como é que fica? O seu livro, não é o meu livro 700, é o seu. Agora, eu vivo na Espanha, mas faz 10 anos, em São Paulo, você fez um acoplamento ou leitura em mim. Você lembra do meu caso? Talvez não seja possível. Acho que eu estou lembrando mais ou menos. Você me disse que eu sofri um assédio de uma mulher e que o que me salvou foi a robustez do meu corpo. O que quis dizer com isso? Pode comentá-lo? Servirá para mim e como exemplo para os outros. Não me importa, estou em época de alto enfrentamento. Está vendo? Esse aí está querendo a mesma coisa. O caso todo é o seguinte: o problema todo aí é porque você, devido ao seu corpo, você tinha imunidade maior na época. Isso aumentou um pouco os recursos e reforçou seu processo de energia. Então o seu assédio não caminhou. É tanto que de lá para cá suas coisas devem ter melhorado. E você mesmo já está fazendo esse autoenfrentamento, quer dizer, isso aí já é o caminho da autoavaliação conscienciométrica, é a reciclagem interconsciencial. Então o caminho é por aí mesmo. Agora, vamos levar o trabalho para frente. Não há milagre, tudo é um processo de auto-esforço. Essa palavra auto-esforço, eu acho que eu devia te falar aqui todo dia, que é a base de tudo, né? Não ficou claro para nós, teletertulianos, a demonstração da cadeira e o travesseiro quanto ao aquecimento global. Eu entendi que o aquecimento global, ao invés das águas invadirem o continente vai se elevar, vai subir. Não vai, não, ele já está subindo. É isso mesmo que eu falei, você entendeu? É que é difícil, está vendo como é que é difícil? Eu sabia, tem gente, por isso que eu já trouxe, porque se falar numa coisa, ninguém admite. Aí a pessoa não admitiu. Sim. Sei ainda, mas assim, eu fico imaginando que assim, ó, o gelo era água concentrada, então pesa e afunda. Agora, depois de milênios, aquilo faz um peso que é uma loucura. Então, quando derrete, ele espalha pelo mar. Só que é igual você boiando, o teu corpo não pesa. Não, ele flutua. Agora, e aí o gás de dentro da terra então, consegue que estava comprimida, começou a respirar. Porque dentro da terra tem tudo gás, na tem vida água, respira tem tudo, e amplia. Tem gás, tem até água. Até a pele da gente respira. Então, aí o gás então, expande. ele expande, ali tem gás, tem água, tem uma opção de coisa. Porque a terra está subindo, gente. É porque eu fiquei pensando assim, a mesma água... Não é isso, ela perguntou. Eu entendi que o aquecimento global, em vez das águas invadirem o continente vai se elevar, vai subir. Não, ele não vai. Ele está subindo. Já faz alguns anos. Vamos entender isso aí. Agora veja, é só lá que está acontecendo. Por exemplo, o Rio de Janeiro não vai acontecer isso. Só se colocasse bastante peso, mas aí não vai adiantar nada também. Tem que elevar o nível. E a gente não sabe quantos metros isso aí vai dar. Agora, ó,
isso aí é aquilo que eu falei na revista Manchete, para a revista Manchete, para a Rede Manchete, há muitos anos, que é a maldição de Netuno. Você está entendendo? O negócio do derretimento. Aquilo é a maldição de Netuno. Existe uma lenda disso muito antiga, que essa maldição explica direitinho. Eu expliquei isso para a revista Manchete, eu estive lá em casa. Então eu mostrei livros sobre o assunto que fala a maldição de Netuno. Agora, outra coisa que é bom a gente falar. Não é que só esse continente, por exemplo, lá no Ártico, por exemplo, está subindo. Não é só isso. As águas também estão dando alteração, elas também estão subindo. Então, a verdade é essa. Lá no Ártico não vai afundar tanto, porque ele, como está comprimido, ele vai aumentar, vai fazer ilha. Está entendendo o que é? Mas eu sabia que ia dar problema. Eu já trouxe precisava de arranjar aquelas que faz barulho, que parece que está dando um flato. A hora que você sai, ela fala... Você está entendendo que aquela afunda, a pessoa vai ter uma noção maior ainda. Agora, eu acho que agora, com essa explicação, acho que entenderam, não é não? Gente, é uma almofada que você sentou, ela baixa. A hora que você sai, ela sobe. Devido ao peso do corpo. É justamente isso, é o peso do gelo que está comprimindo a Terra. A Terra agora está subindo. Isso é normal. Porque é muito peso em cima, ela pode respirar, a água que está lá, tudo fica mais amplo. Você queria falar uma coisa nisso? A água está subindo, a terra também, parece isso. Que a água está subindo. Mas isso é só lá, no Ártico até agora que eles viram. Pode ser que vai acontecer alguma coisa dessa na Antártica. Mas, por exemplo, o Rio, Veneza, essas coisas... O que eles estão medindo, já está subindo. Tempo, mas agora já está subindo. Mas agora eles já viram vai subir. São muitos metros que a Terra subiu. Você está entendendo? Agora, que isso é uma coisa pitoresca, diferente, curiosa, Eu vi o negócio e falei assim, o jeito é levar porque se a gente falar nesse assunto, ninguém admite, né? Mas veja, isso aí é uma coisa para a gente pensar. O aquecimento é um fato. A coisa está ocorrendo, esse povo aí está bobeando. Olha, eu não vou ficar aqui muito tempo. Quando eu chegar, já deve ter acontecido muita coisa na próxima. Mas olha lá, os jovens aí têm que se mexer, como é que fica? O próximo, como é que é? É até 2075, eu falei. E pelo nível de degelo, já deveria ter subido muito mais. Essa previsão de subida seria muito maior, só que eles não contaram com outros efeitos. Né? Não, mas olha, ninguém pensava nessa da Terra. A verdade é essa, né? Lógico que não. Subir a água, tudo bem, mas subir a Terra, essa não. Agora, veja, o problema é o peso, né? Agora, não tem jeito. O fato é fato, não adianta vir. Não vem que não tem. Tá entendendo? A gente tem que admitir o processo. Existe isso. Agora... O senhor falou que a psicologia virou uma indústria. A neurolinguística é mais recente, parece ter um processo que foca no cognitivo, sem buscar tantos motivos dos problemas. Sobre a neurolinguística, o que o senhor pensa? Olha, eu já falei aqui, você pegou duas coisas aí horríveis. A neurolinguística é pior do que a psicologia. A neurolinguística foi feita para dominar os outros, para ganhar dinheiro. É o processo do behaviorismo, é o problema do capitalismo selvagem, é um processo americano. Igual o Silva Mind Control, é a mesma coisa. A neurolinguística foi feita para isso. Outra coisa, a pessoa pode fazer até o processo, por exemplo, de tipo hipnose, fazer telepatia, mandar na pessoa, tem um monte de coisa. Agora, a neurolinguística foi feita para dominar o processo. Então, não é uma coisa boa, não é cosmoética. Agora, a psicologia que eu falei que virou indústria, em muitas áreas é. Agora, a neurolinguística, em matéria de indústria, é pior do que a psicologia. É verdade que um bom percentual de consciências ressoma sem passar pela segunda dessoma? Sim. Quais as consequências somáticas para a psique num novo soma disso? Olha, aí depende do que é. O processo que nós falamos são os parapsicóticos pós-dessomáticos, que também tem os comatosos, paracomatosos, e outras coisas mais. Além de coma, tem aquela pessoa que fica parada.
Você sabe como é que chama uma pessoa assim, né? Pois é. Então, o problema todo é esse, a catatonia extrafísica. Essas coisas existem. Agora, a pessoa vai e volta. Uma outra coisa, às vezes as pessoas vão e voltam dentro de comunex que são super sectárias e que dominam as pessoas. E elas não fazem questão da pessoa entender. Elas já dão um jeito logo se a pessoa pode ressomar. Agora, existem muitas comunex assim. Então, veja, aquele processo, vamos dizer, do sectarismo e do facciosismo que existe aqui, às vezes estão representando a coisa lá. Então, vocês não ficam pensando que nós somos os primeiros representantes do plano extrafísico, da dimensão extrafísica, não. Dimensões, vamos dizer, ruinzinhas, quer dizer, patológicas, já existe há muito tempo. Pensa nisso. Por exemplo, certos processos, vou dar só um exemplo disso, certos processos judaicos, a pessoa dessoma e torna a voltar, do mesmo jeito. Agora, veja, o judaísmo está caminhando para 6 milênios, assim. Então, já tem tudo preparado lá. Existe comunex com as coisas todas, próprias para isso. Eles fazem o que podem. Então, a pessoa toda é indicada. Por isso que é que tem tanto fanatismo nessas coisas, e a pessoa bitolada. Entendeu? Agora, e outras religiões por aí, etc.? A gente sabe que aqui é um simulacro lá do extrafísico. O senhor falou que tem algumas comunex lá, que eles simulam a própria baratosfera, é isso que o senhor falou? Não, eles já têm um ambiente deles. Por exemplo, tem comunex que só tem artista, que gosta de cantar, que negócio todo, eles ficam só nisso. Existem as comunex, por exemplo, eu já vi até de homossexuais. Existe comunex, por exemplo, só de judeus, outros só de islâmicos. São baratosferas. Agora, veja, eles não mudam nada a consistência da doutrina religiosa ou política deles. Eles mantêm aquilo. Agora, a pessoa chega, eles dão um jeito. Agora, tudo tem um assédio grupal violento dentro dessas comunex. Tudo isso eu já vi. Entende? Agora, tudo isso eu fui ver para poder ver o que a gente pode fazer do ponto de vista positivo aqui. Então, o que nós temos contato é tipo, por isso que é que apareceu interlúdio, que é para sustentar isso do ponto de vista cosmoético, evolutivo, um outro nível. Não há assédio grupal, entende? Há Max Proex. Depois da sua explicação sobre o ataque cardíaco que o senhor provocou na moça, surgiu uma dúvida. Dentro de casa, fazendo dever, eu posso prejudicar o sistema nervoso da minha dupla? Sim, se você pensar mal. Se você quiser fazer isso, você normalizar. Eu, por exemplo, se eu começar a pensar numa pessoa só no negativo, contra o coração dela, se ela for frágil, se ela for impressionável, se ela não tem defesa, eu posso acabar com ela. E isso é qualquer um. Essa é a vida. A vontade com a intenção negativa pode matar a pessoa. E é isso que acontece mais. O que eu falei aqui? A maioria dos homicídios e assassinatos e crimes são feitos por assediador. Tudo nessa base. Agora, o problema é o seguinte, os russos, por exemplo, eles mostraram isso tudo. Através daquela turma lá que mexia com a energia, colocava um sapo e matava o sapo. Sem encostar nele, só de olhar, jogava energia e acabou. O processo é esse. Essa coisa ocorre. A gente pode matar. Do jeito que a gente faz, revigorar uma pessoa, você mata ela também. Por que não? Então, por exemplo, o processo, por isso que eu falo, qual a sua intenção? O que você está fazendo com isso? Por exemplo, vocês já perceberam que a maioria, quando eu faço o arco voltaico, todo mundo sente cara de chaga? Se a gente quiser perseguir uma pessoa através disso, se ela for suscetível, frágil, ela vai embora. E é isso que morre. Eu já não contei o caso daquela senhora que foi no meu consultório, e ela falou que o povo estava lá e falou assim, preciso dar um jeito nela o mais depressa possível. Avisei para o povo todo, não adiantou nada. No outro dia ela amanheceu morta. Agora, o que se passa? Ela não tinha nada. Eles mataram a dona. E eu avisei antes. Entendeu?
Agora, uma dona fortuna, tinha uns 38 anos, forte, toda cheia de vida, não tinha nada no coração, já tinha feito exame, check-up, tudo, eu examinei, não tinha nada. Mas ela sabia que tinha os assediadores que queriam acabar com ela. Que aquilo devia ser um posto de energia, né? Essa turma, dessomando. E outra coisa, ela amanheceu lá. Aí eles foram lá, o cara que atendeu, não, um ataque cardíaco, uma coisa qualquer, ficou por isso. Agora, igual isso, eu estou mostrando esse caso, que esse caso aí eu mostrei para várias pessoas, que eles não admitiam espírita na época, que não admitiam que esse povo matava os outros, vive matando. Essa máfia extrafísica não é fácil. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte, eu não faço essas técnicas de usar energia para qualquer um, em qualquer lugar, não. Lá no fundão eu fiz porque me desafiaram. Outra coisa, fiz também lá na Universidade da Columbia University, em Manhattan, porque também me pediram. Agora, lá em Manhattan foi um cientista, que era um engenheiro. E aí no fundão foram um casal de médicos, e a médica quis que eu fizesse o trabalho. Agora veja, você pode calcular o tanto que vai. Então, quando a pessoa vê que aumentou a taquicardia dela, agora, o melhor da história, pode pegar uma pessoa com hipertensão e você põe ele com hipertensão. Isso é questão de 15 minutos. Então, o processo é de energia. Agora, precisa de ver, né? A situação, como é que é, tudo. Isso aí tem que estudar. Eu não faço isso para qualquer um, e eu também nunca fiz isso com uma intenção. O processo todo é esse. O problema todo é de intenção, porque você canaliza a sua energia pela intenção. É a vontade. Na sua experiência, você vê que todos os cuidados que tivermos nessa vida com soma e equilíbrio holossomático refletirá, ou vão refletir na combinação da genética e paragenética do novo holossoma na próxima vida? Sim. Depende de cada consciência? Sim. Qual a sua casuística mais marcante com relação a isso? Olha, existe uma opção de coisa. Um dos fenômenos que tem aí sério é aquilo que eu chamo de personalidade consecutiva. Que você vê a pessoa numa vida, depois você vê na outra vida e nessa vida só. A sua vida é uma só, a da pessoa são duas. Eu já vi uma série dessas. E já vi também encaminhamento. Aquilo que a pessoa foi lá, eu sabia quem era ela na vida anterior, depois outra. E depois mais uma, depois mais outra. Então pega 3, isso tudo a gente vê. Agora, o que é que se passa? Tudo depende, novamente, da intenção, da vontade e da equipe que a pessoa arranjou para poder sobreviver. Os afins se atraem. Qual que é a afinidade que a pessoa tem? É isso que comanda a vida dela. Agora, essa casuística, por exemplo, tem uma opção de coisa, né? Eu vou falar daqui a pouco, presta atenção, fica aí de olho aí no online, que eu vou voltar a falar nesse assunto, que eu vou falar um assunto daqui a pouco. Quais as tarefas e exercícios que podemos desenvolver em nosso cotidiano para encontrarmos realmente os talentos que temos, esses que estão ocultos e que ainda não os descobrimos? O problema é você tentar várias coisas que você tem inspiração que você pode ser boa. Fazer, tentar. O problema é arregaçar as mangas, fazer experiência, ver como é que é. Agora, é muita gente que tem. No seu caso, por exemplo, eu te daria uma dica de você estudar do ponto de vista intelectual alguma coisa mais séria. Pega um assunto, por exemplo, e procura dissecar o assunto no mês. Você vai ver que você vai conseguir. E é uma coisa que está fora do seu caminho normal. Gostaria de saber o que você acha de fazer aulas de dança, teatro ou música como instrumento para ajudar na superação da repressão emocional. Não, isso ajuda. Ainda não é o ideal. Porque o ideal é a pessoa ter autoconsciência das bobagens dela e ela mesma superar sem precisar estar fazendo dança, teatro, música, porque isso aí, para a maioria, é uma regressão, que é uma regressão artística, é uma regressão emocional, psicossomática. Uma regressão, no caso, taconística. Então, o ideal é a pessoa se conscientizar disso e procurar mudar, né? Por si mesma, sem precisar disso.
a repressão emocional, a pessoa tem que fazer alguma coisa por ela. Aí ela vai ter mais autoestima, mais autoconfiança, autossuficiência, ela vai reconhecer o padrão, a condição, os potenciais que ela tem. E isso aqui é o mais sério. Agora, se a pessoa gosta de dança, de teatro, de música, ela entra nisso. É que ela vai entrar num fuzuê, como a gente fala, ela vai entrar num redemoinho, numa opção de coisa. E às vezes melhora para um lado, piora para o outro, aí não resolve nada. Eu nunca posso esquecer o caso daquelas duas moças, tinham uns 18, 19 anos, que foram lá no Instituto, na Glória, e foram conversar comigo e eu vi as energias delas. Aí a hora que eu vejo aquilo, eu falo assim, olha, vocês estão com todos os chakras abertos, é energia demais, e outra coisa, vocês estão sendo vampirizadas de tudo quanto é jeito. Aí uma delas falou assim, pois é, fulana, você não viu o que eu falei? Aí eu falei assim, o que é que foi que houve? Eu falei assim, olha, nós estávamos numa festa anteontem, à noite, às 3 horas da manhã, todo mundo beijava todo mundo. As moças tinham 18 para 19 anos, me deu uma pena. Aí a turma chegou e falou assim, olha, vê o que vocês fazem com essas moças, porque talvez elas nunca mais vão aparecer aqui. Isso aí está no caminho da prostituição. Nunca mais apareceram. Duas moças lindérrimas, uma loura, uma morena, lá na Glória. Eu vi energia sem saber nada, era só chegar lá que eu queria saber como é que é esse negócio de energia. Aí eu fui olhar, falei assim, vocês duas estão abertas, tem energia aí, de tudo quanto é jeito. Agora veja, eu virei para ela, a hora que elas falaram isso, que todo mundo beijava todo mundo, eu falei assim, vem cá, vocês já viram falar num negócio chamado AIDS? Vocês já fizeram exame? Eu disse, não, nós nunca fizemos, seria bom fazer. E levar isso mais a sério. Vocês querem morrer mais cedo? Esse é o seu caminho. Vocês já abriram o caminho para morrer mais cedo. Chama-se morte prematura. O caminho pode ser esse aí. Agora, vem cá, vocês vão estadiar, ou seja, vão virar profissionais? As perguntavam, de quê? Prostituição? Tudo na cara. Agora, só eu estava fechado dentro da sala, só falando com as duas, né? Bem claro. Elas não eram parentes, não eram nada, tudo amiga. Agora, ó, nunca mais apareceram lá. E eu tinha falado tudo. Agora, você já pensou? Deve ser essas rave da vida atualmente, esses negócios todos que tem, né? Quais as principais características de um guia cego? É que ele sempre puxa a brasa para determinada linha que ele domina. Então, aquilo fica dogmático, ele não é universalista. Ele se torna sectário, faz todo mundo sectário e todo mundo faccioso. Então, a maior prova disso é qualquer religião que você pegar só tem guia cego. Por quê? Aquela religião, ele se sente que é superior ao outro. O meu Deus é superior ao seu. É assim que eles falam. Isso aí é o guia cego clássico. O espiritismo tem guia cego, o catolicismo tem guia cego, o islamismo tem guia cego, os judeus têm guia cego e por aí vai. É muito guia cego. Hoje, devido intelectualmente e cosmoeticamente correto, eles não querem que fale guia cego. Então, a expressão que eu estou usando mais é guia amaurótico, que é a mesma coisa. Amaurose e cegueira é a mesma coisa. Agora aqui, gente, que eu queria falar é o seguinte, esse aqui é o livro da minha excelentíssima esposa, a Graça. Esse é o livro que ela publicou, chama As Ondas, o Tempo do Romance de Virginia Woolf. Isso aí foi a defesa de tese dela para se fazer lá o mestrado. Agora, o que se passa? O que eu estava falando que eu ia falar é o seguinte, eu posso dizer aqui é o seguinte, ó, aqui na página 15, ela está falando aqui, uma pessoa que eu conheci nessa vida e que conheci extrafisicamente na outra. O nome dela é Madame de Stael. A Madame de Stael era o Wallace, meu amigo, que acabou morrendo porque usava muito tóxico e que eu ajudei para fazer assistência. Agora, veja, na outra vida, ela morreu em 1817, sabe? Agora, depois ele ressonou no século XX
E ele durou uma temporada, mas depois acabou morrendo mais cedo por causa de processo de tóxico. Agora, o que se passa? A Madame de Staël veio como homem, e ele era homossexual. Agora, quem quiser ver o romance dele, compara os romances do Wallace com o romance da Madame de Staël. É uma boa coisa, quem quer estudar processo de série X. Agora, ó, o romance da Madame de Staël é só ver lá embaixo. O que é que tem de livro dela? E o romance do Wallace, é só procurar o Wallace. Tem um que chama Esquina de Pedra. Hein? Você tem? Pois é. Agora veja, isso aqui, ó, eu acompanhei a Madame de Staël quando eu era Zéfiro. Entendeu? Agora, depois que ele veio, ele tinha um apego comigo, que era uma coisa de doido. Eu também gostava muito dele, porque a inteligência é brilhante. Ele fez um monte de tradução. Ele escrevia muito bem, representava no teatro, ganhou prêmio de teatro, lá naquele conservatório que tem, como é que é? Conservatória, aquela cidade que tinha do teatro. Ele ganhou com gente do Brasil inteiro. Era uma cabeça, um gênio. Mas agora era homossexual, não aguentou certas coisas, acabou entrando numa opção de coisa, começou a usar tóxico, e esse tóxico acabou com ele. Ele estava até internado na ocasião. Agora, ele fez muita assistência ajudando os outros. Hoje ele está encaminhado, a situação dele, essa física e tal. Agora, por aí então, a gente vê o que é. Eu quero ver o que vai acontecer aí, que eu vou acompanhar a terceira posição. Madame de Staël, Wallace, agora vamos ver quando é que ele aparece, de que modo que é. Vocês estão entendendo? E isso é que eu chamo o processo das personalidades consecutivas. Agora, ó, o livro da Graça fala muita coisa sobre a turma do círculo de Bloomsbury, que é o povo que era os maiores intelectuais da Inglaterra. Vale a pena as pessoas saberem o que é que se passa com isso. E outra coisa, aqui se estuda muito o processo do fluxo da consciência da Virginia Woolf. A Virginia Woolf era a mesma coisa do Wallace, ela também morreu mais cedo por besteira, né? Agora, o que se passa? Hoje ela está boa, que eu já vi, devido a esse trabalho da Graça, que isso aqui ela trabalhou uns 3 anos, esse povo tudo de Bloomsbury, eu atingi tudo aí, na minha UFX. E ela, hoje, ela está em alto nível, a Virginia, porque ainda estava muito problemático. Agora, todos são gênios, esses caras, eles vêm de trás. É tudo do povo desde a Madame de Staël, com esse povo todo que vem lá de trás. Agora, são todos intelectuais. O livro dela é bom devido ao processo do tempo do romance de Virginia Woolf. Agora, o que se passa? É o tempo, a cronologia, isso que eu chamo aqui a cronímica, e a paracronologia, para a gente estudar. Então, fala sobre o fluxo, por exemplo, das coisas, e o fluxo do tempo, como é que era usado, por exemplo, do jeito que o James Joyce fez com aquele negócio do fluxo e tal. Agora, ela estudou isso muito com muito detalhe. Em matéria de exposição e de comunicação, o livro vale a pena ser visto. Agora, ó, ele está com papel reciclado, foi feito fora daqui, é outra editora. A editora é a Coluna do Saber, que editou o livro. Agora, o livro tem, vocês têm uma ideia, 118, 120 páginas, né? E ele já tem lá na Mega Store. Já chegou. Não, já tem, que hoje vieram os pacotões, chegaram. Já estão lá. Por isso que eu estou falando. Eu não ia falar aqui se não tivesse, porque senão o povo ia procurar lá, não teria, né, para ver. Agora, quem quiser estudar, vale a pena ver com esse povo todo. Só as citações dos autores, com as coisas todas que eles fizeram aí, vale a pena esse livro. Esse personagem já partiu para o curso intermissivo, né? O Wallace? Não, ele era espírita. Ele foi atrás de mim por causa do espiritismo. E o Chico Xavier adorava ele também, gostava demais dele. Ele era brasileiro. Ele era uma pessoa que cativava todo mundo. Ele era de Americana, em São Paulo. Nasceu aqui no Brasil. Nasceu lá. Americana Paulista. Perto da minha cidade. Né? Pois é. Agora, a turma da família, tudo era de Americana. Ele era genial.
Não tinha jeito dele esconder a genialidade dele, em matéria de intelectualidade. Agora, é uma pena, porque a emoção, você vê, já mudaram o negócio, a Madame de Staël. Agora, você sabe, na época da Madame de Staël, desse povo todo, tinha aquela nossa amiga que andava sempre de baixo, aquele negócio todo, você sabe, né? Esse povo é sempre problemático, esses intelectuais. Simone Wallace, porque eu pensei que era estrangeiro, mas era... Mas não é estrangeiro. Hein? Não, aquela francesa que se vestia como homem, etc. tal. Mas olha, existem outros que eram assim também. Tinha aquela dona que escrevia como homem também, uma inglesa, tem um monte. Esse povo tudo é atrapalhado em matéria de emoção. Agora, intelecto imenso e emoção baratosférica. Não adianta nada, sempre cria problema. Agora, o Wallace, eu sempre falar com ele, olha, dá um jeito de você ajudar os outros, vamos ajudar os outros, assista aos outros, encaminhe os outros, vê o que você faz. Ele fez, eu mesmo participei desse trabalho que ele fazia, dando dinheiro meu. Agora, foi uma pena, o dia que eles mandaram uma carta para mim, falou assim, pedimos ao senhor, doutor, que não mande mais nenhuma remessa aí para o trabalho dele aí da assistência, porque ele está usando agora, está com tóxico. A hora que eu falei isso, meses depois morreu. Agora, é duro, né? Ele não morreu de AIDS nem nada, não. Ele morreu mesmo, foi de intoxicado, por causa do processo, talvez excesso, sabe, de alguma coisa. Professor Walter, na outra vida, a madame tinha morrido do quê? Não, ela teve uma vida mais ou menos acertada. Mas é que depois disso, com as coisas todas, porque você sabe, esse Staël dela é de fora, mas tinha umas coisas que eram da França. Então é uma mistura dessa situação toda que a gente não sabe para onde isso caminhou. Agora, a hora que ele vem como homem era para sustentar o processo. Mas aí deu tudo para trás. Agora, ele sabia conscientemente, com toda lucidez, por retrocognição, que ele foi a Madame de Staël. Com tudo, ele tinha noção de tudo isso. Agora, eu não quis estudar na época, mas a gente podia estudar, porque tinha gente da época da Madame de Staël, tudo na época, junto. Por exemplo, eu já falei do caso de uma moça, que ela tinha, no caso era 22 anos, e eles fizeram a salpingectomia nela. Como deu alteração hormonal, ela ficou doida e se atirou. Se matou, é da família. Eu segui isso tudo, vi as coisas tudo de perto. Agora, veja, era genial também, mas morreu com 20 e poucos anos. É só para saber se esse livro da Graça, ele trata só sobre... Mas é que eu não estou o livro da Graça trata só sobre esse assunto, ou mais... É sobre o tempo no romance As Ondas, de Virginia Woolf. Agora, ela, com isso, ela tem que expor a situação toda e mostrar como é que ela fez o romance, o que é que ela julgava com o negócio do tempo. A Virginia estudou demais isso aí, dava muito valor. Agora, eles eram intelectuais, que era esse circo de Bloomsbury, sabe, que é dos maiores cabeças, do jeito que tinha a escola de Frankfurt, aqueles negócios todos, você está entendendo? Esse circo de Bloomsbury era só de intelectuais. Agora, o maior que havia lá, a Graça fala nesses caras todos que tem aí. Tinha uns que eram a cabeça. Agora, o melhor da história, eles apareceram, porque esse povo continua, né? Muitos não tinham ressomado. Então, eles apareceram várias vezes para mim, eu descrevia para a Graça. A Graça ia lá nos livros e falava assim, olha, vou ver se eu acho uma foto. Aí ia na internet, o diabo, era a descrição que eu tinha dado. Eu mostrava, não, aí agora tem isso. Então, eu mostrei um cara que é uma cabeça, um gênio, que ele parece uma cara de cavalo, nariz grande, enorme, tipo inglês, assim, sabe como é que é? Ela foi lá e viu quem era. Depois eu falei assim, não, mas agora apareceu um rapazinho aqui, é um rapaz. Então todos eles se mostraram para mim, para mostrar quem era. A maioria do circo de Bloomsbury. Agora, a Virginia, foi do ano passado para cá que ela começou a ficar mais acertada, se equilibrou, harmonizou a coisa. Já o cara de cavalo, que é um dos grandões aí dessa história, ele é um gênio. Esse aí já era, ele está segurando a turma, foi ele que trouxe o povo aí.
Eu vi tudo por fora. Você sabe, trabalhando o dia todo, ela trabalhou 3 anos com isso, aquilo, e fazendo evocação, porque estudar um negócio da dona, aquilo me deu um trabalho danado, do meu lado. Está vendo? Mas agora hoje acalmou tudo. Então, até um certo ponto, a coisa mais séria desse livro, o primeiro fato já foi feito. Foi o desassédio de uma equipe extrafísica. Isso é o numerador que falou para mim, ó, foi feito o desassédio. Passaram no FIEX, né, todos? Hein? Passaram no FIEX, todos eles. Todo mundo, não foi só o FIEX, não, eles vinham muitas vezes, a gente tinha que tirar, levava, trazia. Nessa época, você, desse círculo aí, você era Consim ou era Concierge? Eu era Concierge. Eu acompanhei esse povo, uma opção de coisa disso aí. Entende? Você veja bem, o processo deles aí é mais recente. Agora veja, Madame de Staël, uma parte do negócio dela tudo, eu era Concierge. E outra coisa, ela dessomou foi em 1817, como eu estava falando. Nesse período, eu estava fora. Professor? Meu negócio é 1700, lá vai fumaça. Essa Madame de Staël não foi esposa de Mozart? Não, porque a esposa de Mozart fala que ela foi a precursora da literatura na França. Ela se vestia de homem, né? Não, ele tinha a George Sand. Ah, então. Você está falando da George Sand. Pois é, e ela... Olha, se qualquer um que quiser ver a George Sand, é só pegar um filme que chama A Noite Sonhamos. Então, porque fazia dupla, o que se fala é o seguinte, que ele tinha toda a consciência feminina e ela masculina. Os dois se davam muito bem. Né? Madame de Staël é superior a George Sand, meu Deus. Sim. Matéria de intelecto. Entende? Essas mulheres eram sérias. São tudo exemplos aí para minha turma. Né? Vale a pena estudar, né? Agora, o exemplo bom. Aquelas que suicidaram, que usaram tóxicos, que fizeram besteira, que se desviaram, não. Tá certo? Eu estou falando o positivo, né, da história. Né? Agora, em matéria intelectual, muitas são sérias. A hora que começar a dedicar mesmo a um processo de consciência, elas vão longe. No caso, o senhor falou que são pessoas que têm a emocionalidade meio complicada, né? Mas assim, tem uma história, né, de uma mulher que não podia estudar matemática, queria estudar matemática, então ela se fez de homem. Tem vários, mas uma bem clássica. Agora, essa caso, que você está falando, ela era árabe? Ela era árabe? Não. Porque a Zara teve gente também assim. Mas tem que árabe é pior, porque não pode, eles não dão valor para a mulher, então era um problema. Mas a minha pergunta é assim, ó, nesse caso, que fazia isso, que se vestia de homem. Tem isso mas também. Nesse caso, por exemplo, dessa pessoa que queria estudar matemática, contribuiu muito com a matemática. Também era um processo emocional ter que se passar por homem? Você sabe, esse negócio de passar por homem tem de tudo, né? Você sabe daquela minha história. Não é uma né? necessidade? Comigo houve um negócio que eu estava em Curitiba e ia dar o curso de sexomática para homem. Aí, quando eu senti o negócio, eu falei, você aí que está aí no fundo, aí, ó, fulano, você aí, por favor, vem cá. Era uma mulher, travestida, que estava querendo ver o curso, vestida de homem. Não, mas eu não estou aí falando a gente isso. mostrou o negócio público, na frente de todo mundo, mulherinho e tudo. Os homens, não. Depois ficar sabendo. Não, olha só. Tem de tudo, né? Eu não me lembro o nome dela, mas assim, ó, ela estudava de madrugada, porque os pais não podiam vê-la estudando matemática. E aí ela mandava os trabalhos com o nome de homem, porque senão ela não seria ouvida. Isso é psicológico também? Não. Ela usou pseudônimo. Mas isso não quer dizer que ela tenha problema psicológico. Ela soube lidar com a época, né? Não? Pode ser. Não, estou perguntando. É o negócio da gente estudar, não sei, né? Então vamos ver. Me dê os detalhes, tudo que eu vou estudar, te dou meu diagnóstico. Então, tá bom. Agora, o problema é o seguinte, que tem problema nisso tudo, tem. Claro. A George Sand, a nossa amiga Rocelane tinha. Tinha. Tá entendendo? Não estou me lembrando o nome dela. O Wallace, Madame Staël tinha. E por aí vai.
O Chico tinha. Chico, Madame Stael. Não, mas aí nesse Agora, caso... veja, o Chico sabia dessas coisas todas, porque é tudo colega, né? Eu só quero entender isso aqui, porque assim, ó, no caso, então, como a pessoa veio como mulher, numa época que não podia, por exemplo, fazer matemática, ela teria que fazer outra coisa, o fato dela... Pode ser isso? Que ela arranjou uma saída. É isso que eu queria entender. Tudo então, ela arranjou uma saída para continuar na matemática. O seguinte, olha bem a intenção da pessoa. Eu entendi, é isso que eu queria entender, que eu não estava entendendo. Vamos ver, é o meio de sobrevida também, que é o assunto. Porque de repente ela já veio como mulher para ver se saía disso, né? E ela continuou nisso, é isso. E outra coisa, essas aí vieram como homem para ver se sai disso, mesmo assim não tem problema. Agora, as religiões estão cheias disso. Professor... Olha o tanto de padre com pedofilia, essa coisa toda. Tudo é gente assim. É mulher que vem em corpo de homem. O que tem de padre que é mulher ressomada em corpo de homem não está no gibi. Já vão por causa disso. Quando eu li Esquina de Pedra, já faz uns 20 anos, não percebi no autor essa tendência homossexual. Ele descreve muito bem, eu fiquei assim, surpreendido da forma como ele descreve o início do cristianismo. Né? Sempre tem muita alteração na pessoa se ela dá valor para o gênero. Rosa, só pensa comigo uma coisa aqui, vamos ponderar. Consciência não tem sexo. Se uma pessoa supervaloriza o sexo, seja desse gênero ou daquele, ela está estacionada. Sendo estacionada, ela já regrediu. A consciência é superior a esse processo de corpo. Ginossumo, andossumo, isso é secundário. Quer dizer, ele ali não deixou refletir, ele colocou os processos todos, né, daquela união. Não, outra coisa, se colocar todas as fichas naquele número. Quer dizer, é uma bobagem. Há muita exaltação do processo aí. Agora, aí então o ponto da exaltação, tem aquelas pessoas que fazem o processo intelectual e colocam na frente. Por exemplo, a Virginia Woolf, ela colocou na frente. Ela estava no meio daquele povo todo lá, ela era uma das maiores cabeças desse círculo. E a maioria é homem, tudo ali era homem. Tem que ler o livro aí e saber também. A Graça também dá a bibliografia do círculo. Quem quiser ver, é só pegar isso. Lá embaixo tem muita coisa sobre esse respeito. O Bloomsbury é um negócio que eu já estudei, do jeito que é com o Antônio também, já andou estudando. Por exemplo, Escola de Frankfurt, o Clube de Paris, tem um monte de coisa nesse, sabe essas associações que se criam. Esse aí, o Círculo Bloomsbury, é isso. Mas agora, era gente de cabeça. E eles ficaram quase que aside, quer dizer, laterais. Eles foram adventícios. Eles não entraram em certas coisas. Estudar tudo, analisar tudo de um lado, como se fosse uma bolha dentro da época deles. Agora, é uma coisa para se estudar. Do ponto de vista histórico, tem seu valor muito sério. Por isso que eles dão valor. Agora, outra coisa. A Virginia Woolf, esse livro dela é um dos mais sérios, a meu ver. Eu acho que esse aí é que é a melhor obra dela. É esse, As Ondas. Para a pessoa estudar o que é. Agora, é uma literatura com estudo técnico, né? No caso dela. Ela era assim, e essa apresentação também é um estudo técnico do processo. E principalmente o problema da cronologia, na vida, como é que vai, o que é que influi na gente. Esses dias nós falamos aqui do variável tempo. É justamente isso. Pois é. É sério. Sobre esse aspecto vale a pena estudar. Tá certo? Mas quem é que está com o microfone aí, hein? Tem alguém? Professor. É você? Por favor, aí, você. Professor, eu queria que o senhor falasse alguma coisa sobre a consciência que ressoma sem ter passado pelo segundo de soma. Sim, ela vai e volta perturbada. Entendeu? Aí ela tem uma vida, aquilo às vezes diminui a perturbação. E como é o comportamento de uma pessoa para a gente identificar? Olha, você já viu falar que existe os parapsicóticos. Quer dizer, são psicóticos que extrafísico. Então, por exemplo, tem gente que dessuma psicótico. Ele vai continuar psicótico. E ele, às vezes, vai ressomar, às vezes ainda tem ainda aqueles lives da psicose dele. Por isso que eu chamo parapsicótico.
Tem gente que dessoma, que você quer mostrar para ele de tudo quanto é jeito que já morreu. Ele não acha, porque o psicossoma, ele é que é a matriz desse corpo. Entendeu? A forma, a aparência, a fisionomia, o visual, a morfologia é igual. Então, ele acha que ele está vivo e acabou. Eu já não contei aqui para vocês que eu estive numa Comunex e eles mandaram que eu volitasse deitado, assim com o meu corpo, com a perna, os pés para frente. Num jardim enorme, cheio de gente. Aqueles grupos assim, que extrafisicamente tem muito lugar assim. Então, eu fui andando e todo mundo ficava danado da vida. Por quê? Corpo da gente não voa. Então, durma com barulho desse. Agora veja, existem os paracomatosos. O cara, às vezes, ele dessomou, nem estava em coma, mas estava meio perturbado. Ele dessoma, ele continua em coma. Está alterado. Agora, é coma muito pior do que apenas no cérebro, é a coisa mais séria. Aí ele ressoma. Ele vai ressomar, às vezes, porque é um problema da afinidade. Às vezes aquela turma dele vai, ele também tem que ir. Eles tentam ver se ajuda a pessoa, mas às vezes a pessoa está um pouco abilolada, ela não sabe. Gente, é muito fácil você ver essa perturbação. Eu já expliquei aqui demais. Quem morre não muda nada. Agora, você já pensou tanto de gente que morre doido? Observe, é muita gente totalmente doida. A maioria que suicida, tudo é doido. Começa por aí. O senhor já identificou alguém, alguma figura na nossa história importante, uma pessoa que ressomou sem... Isso deu um monte. O Espiritismo também usou várias mensagens, deram um monte de romances, tudo baseado nesse negócio todo. É muita gente assim. Agora, ó, não fica pensando que a segunda dessoma com muita lucidez, que é fato assim, o cara dessoma e vai acontecer isso. Não, a maioria não acontece nada. Por isso que no centro espírita você vai ver lá o cara que fica lá e que incorpora, ou seja, vem pela psicofonia, eles acham que estão vivos, estão danados da vida, estão reclamando de tudo, como se estivesse com o corpo. Isso é comum. Está entendendo? É muito comum. O negócio é banal. A gente só muda quando a gente quer mudar. Não dá para mudar a cabeça de uma pessoa no tapa. Outra coisa, não dá para fazer lá o Egas Muniz com a lobotomia, a paralobotomia do paracérebro da pessoa. Não dá. É ela que tem que mudar. Se ela não quer, como é que faz? Agora, por exemplo, o livro do Balzac, ele explica isso de uma maneira óbvia. Começa o livro, eu viver no corpo de homem? O que vocês querem? E outra coisa, está cheio de flashback o livro, né? Porque vai e volta, até que a pessoa só vai saber de tudo mesmo, depois se ela ler o livro todo, lá no fim. Senão não vai dar. Essa questão da maioria ainda não passar pela segunda dessoma, né? Deve ir, assim, até aquela questão dos réus também, da ressoma das Conselhos? Tem, é por isso que eles estão mexendo agora na Conselho para ver como é que faz. Uma Conselho que está lá, faz 800 anos que ela não aparece por aqui. Como é que fica? Agora ela chega aqui e começa a nadar de braçada. É tanta coisa nova, bacana, devido à tecnologia, à vida moderna, o conforto, milhões de coisas. Agora eu fico só pensando, olha assim, aqueles jovens no Rio, por exemplo, igual aquela moça lindérrima que eu conheci, e que se apaixonou pelo narcotraficante, depois o narcotraficante matou a dona. Isso tudo foi lá em Ipanema. Agora, então, o que quer que se passe? Eu fiquei pensando, falei, está vendo? Isso aí deve ser uma Conselho. Agora, ressomou numa família riquíssima, ricássima, o que vocês quiserem de matéria de riquinha. Agora, tudo lá na Vieira Soto, vocês têm uma ideia? A família, tudo nesse nível. Eu cheguei a escrever sobre o assunto. Agora, ela, depois de passar muito tempo, ressomou um corpo de uma louraça de fechar o comércio. E uma família rica, em Ipanema, junto dos morros cheios de tóxico. Juntou a fome com a vontade de comer. Agora veja, aquilo de quando? Uma pena.
Agora, Então, assim, ó, é um monte de gente, é o que nós estamos vendo, esses rapazes todos que matam uns aos outros aqui, tudo na base de tóxico, na periferia aí de Foz. O senhor chegou a comentar que este encaminhamento para a vida intrafísica poderia ser também de uma região mais densa, não obrigatoriamente de uma região mais... de um encaminhamento... Adélio, só para você ter uma noção, tem gente que tem mais lucidez enquanto está com o corpo humano. Pensa só nisso. Se você pensar numa condição dessa, isso é o máximo, quando a gente tem chance de esclarecer os outros aqui. Você está esclarecendo para muitas vidas na frente, para muitas intermissões da pessoa. Vocês estão entendendo? Agora, nós não podemos brincar com isso. Eu tenho que falar aqui de uma maneira madura, expor a situação do jeito que é, tranchando, preto no branco, cara a cara. Professor exposta, né? Não tem jeito. Só para ficar mais claro quanto à questão da segunda dessoma, há com os réus com passado pela segunda dessoma? Como é que é? Se há com os réus que já passou pela segunda dessoma? Pela dessoma como? Pela segunda dessoma. Tem. Tem com os réus que já passou pela segunda dessoma? E outra coisa, muitas dessas é o que a gente fazia, o trabalho que a gente estava fazendo na década de 70. É ver se a pessoa acorda. O caso daquele, o cara que pulou em cima de mim, que eu voltei para o corpo instantaneamente, me deu taquicardia, tudo. Esse já tinha passado pela segunda dessoma? Não tinha. Foi aí, é o que eu fazia. Eu ia lá. Então, sempre tinha uns 40. Eu fui falando. Aí lá pelas tantas de vida e energia, então eu chegava, ficava só pela metade do corpo, tipo Gasparzinho e tal, entende? E falava assim, olha, veja bem, vocês não têm mais corpo humano, isso tudo aí é cópia. Olha só como é que é. Então ficava assim. Agora lá pelas tantas, eu todo firme, com muita energia, que negócio, é um lugar que eu fui muitas vezes. Era coisa que eu já conhecia antes de ressomar. Entende? Eu estava voltando. Então, o que se passa? Lá pelas tantas, um cara daquele no meio dos 40 lá, Valdo! E pula em cima de mim. Ele me conheceu. Agora, o que se passa? Ele me conheceu algumas décadas nessa vida e morreu. Ele era mais velho do que eu. Eu sabia. A maioria dos lugares, quando vocês vão sair, o dia que a turma aí estiver saindo fora do corpo, vocês vão encontrar com gente que teve contato com vocês, que os afins se atraem. É igualzinho. O dia que vocês tiverem também uma OFIEX, todo mundo que vocês fizeram alguma coisa junto, até que ajudaram, vocês vão reajudar. Vai ser o reajuste maior, entende? É sempre assim. Só colocando essa questão da segunda soma, ela não significa total lucidez. E também a segunda soma é a pessoa ver, eu morri, mas não morri. Esse aqui é o drama todo. Eu tenho outro corpo, mas tem o mesmo corpo. Isso aí é que você tem dificuldade de entender tudo. Eu estou noutra dimensão. Eu posso ter uma vida na frente. Tudo isso. Agora veja, tem pessoa que não consegue isso porque tem uma emoção de ódio, está danada da vida com fulano, com a fulana, com aquela família, com o diabo, entendeu? Aquilo só pensa no negativo, ojeriza, a raiva, o ódio, a desavença enraizada. Por isso aí torra tudo. Aí a pessoa está embutida, não vê nada. Nesse caso, deduz-se que o mega assediador pode ter passado pela segunda. Eles pegam aí, põem aí 50 desses para colocar aquela energia toda desvairada para fazer assédio em cima de um. Foi isso que eu vi com a música do Sensei. Que eu fui lá com o André Luiz para ver o negócio. Então tinha aquela música, era uma espécie de uma marcha, com o negócio todo do Sensei. Entende? E aquilo tudo é para fazer hipnose. Com aquilo eles canalizam a energia daquele povo todo. Agora, só de trazer esse monte de energia, já pensou? 50 consciências dessa alterada. Traz e coloca aí perto da sua casa. Como é que fica? Loucura. E é isso que eles fazem.
Foi assim, por exemplo, o convento lá de Louvain, aqueles antigos, que a mulher ficava, uma freira ficava histérica e pegava nas outras todas. Aquilo lá tudo foi feito desse jeito. Agora veja, atrás tinha ex-padres fazendo aquilo tudo. Você entendeu? Ex-padre. O negócio não é fácil. E quantos desses conventos o povo ficava doido? Agora, onde esse povo nadou de braçada foi durante os processos da Inquisição, Cruzadas, e agora depois com os nazistas, que era o ambiente deles, né? Tudo ali, o ambiente deles. Ontem passou o filme das Cruzadas na Rede Globo. Pois a cruzada também era braba, mas agora, por exemplo, a Inquisição foi pior porque era pontual, né? Certinho, negócio ali em cima. E outra coisa, alto nível técnico. Não era fácil. Se as cruzadas foi coisa braba, imagina, hein? Agora não é fácil. Tá bom. Valdo, você falou da Conselho, ela fica lá há 800 anos. Ela vem para cá, sai daquele marasmo para melhorar. Você podia aprofundar isso? O que ocorre aqui que ela vai... Não, ela vai virar gente, né? Com o processo de gente aqui, ela vai voltar à parte animal, porque ela é muito animal ainda. Mas ela se sentindo animal, ela se sente bem, ela vai entrosar com o cérebro, ela vai ver o que é que faz. Muita gente melhora. Agora, precisa ter ambiente. Como a maioria tem, é a lei da afinidade, nem sempre a pessoa vai arranjar gente boa para ela renascer, para ter uma genética adequada. Então, uma coisa puxa a outra. A evolução, no caso, é lenta. Não dá para fazer nada de uma hora para outra. Porque os afins se atraem. Você já pensou? Nós podíamos pegar aí um serenão e ele receber aí 22 filhos junto com a mulher, que é outra serenona. Mas não pode. Nem sempre a situação pode. Ele não pode ser exclusivo naquilo. O nível que ele está fazendo é muito maior. É igualzinho meu caso. Eu, por exemplo, eu comecei isso muito cedo e o enumerador falou para mim. E os outros lá falaram antes. Isso não é para você. Estuda bem o que você vai fazer. Atualmente, por exemplo, veja bem, há quantos anos que eu não tenho telefone comigo? Você nunca viu eu com celular comigo, nada. Eu não uso essas coisas. Por quê? Eu tenho que priorizar aquilo que eu estou fazendo. Então, se não, onde é que é? Onde é que eu vou entrar no buraco? Qual buraco que eu vou escolher? Separar a atmosfera. No caso da Conselho, por pior que ela veio aqui, vamos dizer, relativamente ela melhora evolutivamente? Não, a tendência é sempre melhorar. Com o processo do choque da ressoma, sempre pode ajudar a pessoa. É outra genética, etc. tal, sempre ajuda. Agora, se a pessoa não quer, ou se a pessoa está bitolada em certas coisas, é um problema. Agora, tem uma coisa que é bom você examinar. Viu? E o Antônio também, o Fontinelli. O problema é todo o seguinte. A turma está fazendo a reurbanização da Terra. Muitas conselhos estão ressomando. Agora, muitas estão indo já para outro planeta. Agora, por exemplo, esses que estão ressomando, deve ter no meio deles vários que é a última oportunidade aqui. Se ele não melhorar, ele já vai ser encaminhado. Quando ele dessoma, a segunda dessoma dele já vai direto para o outro planeta. Estudo tem. Eu estou sabendo dessas coisas desde a década de 70. Está entendendo? Então, tem muita gente que, uma vez, por exemplo, eu estava lá trabalhando com as coisas, logo que, no Isto do Rio, que eu estava fazendo assistência nas favelas, aquele negócio todo, isso foi antes de 70, foi 67, 68. Agora, eu vi os casos lá, e eu lembro que o enumerador virou para mim assim, esse aí, ele já vai dessomar e vai ser encaminhado diretamente, não tem jeito. Agora veja, o passado dele devia de ser um buraco, né? Porque ali ele estava fazendo só um negócio de toque, estava alterado. Isso foi na Rocinha. Isso na década de 60. Naquela ocasião já tinha gente. De vez em quando você encontrava uma mulher na rua deitada. Se olhar o que era cachaça, bebeu demais, alcoólatra. Tinha muitos alcoólatras lá.
Agora, a cocaína veio um pouco depois disso. Professor, essas dessomas que acarreta na transmigração, ela ocorre em primeira dessoma ou em segunda dessoma? Com essas consciências transmigradas, nesse caso eu falei aí. A maioria, se ele conseguir alcançar a segunda dessoma, ele vai com a segunda. Se não, vai em primeira mesmo. Tem gente que está ali. Está aí, com negação, com tudo. Não tem jeito, é bucha de canhão, né? Dentro da situação. Tá. Infeliz ou infelizmente, essa é a realidade. O processo extrafísico, Antônio, é muito mais dramático que tudo que a gente fala aqui. Muito mais. Se a gente for examinar mesmo o negócio, é terrível. Gente, vamos examinar o processo extrafísico através da vida intrafísica. Examine bem o que é que foi Auschwitz. Vocês vão ver direitinho o processo da baratosfera. Os caras loucos. Agora, todo mundo com lucidez. Estavam sabendo o que estava fazendo. Lucidez patológica, né? Totalmente pirados e pouco ligando para aquilo. Então, veja. Como é que fica isso? Agora, uma pessoa só não vai para outro planeta se ela ainda tem... A culpa é tão grande que ela não pode ir. Ela tem que passar pelo processo aqui ainda. Você está entendendo? Porque a turma não vai junto. Tinha que ir mais gente junta. Então, às vezes, vai. Agora, para mim, do povo dos nazistas, muita gente foi. Muita gente já transmigrou. Inclusive Hitler, né? Logo depois da guerra, a gente já sabia. Inclusive Hitler, né, cara? Inclusive, o próprio André Luiz andou escrevendo umas coisas nesse sentido. Lá no Libertação, ele fala sobre o processo da Segunda Guerra. E o que é que eles tinham, que dava até aviso de um lugar para outro, na baratosfera, como é que vinha e tal. Eles dão até os nomes para esses casos todos que acontecia. Tudo isso tem. Agora aqui, outra pergunta. Me identifico como portadora da SEST, que é a síndrome estrangeira. Isto é um indicativo de que não fiz curso intermissivo? Não. Uma pessoa pode ter feito o curso intermissivo, chega aqui e ela não se adapta porque ela mesma escolheu aquela família que está cheia de probleminhas, e ela não quer porque ela viu que tem um alcance maior, ela não quer perder tempo com aquilo, mas ela tem que pagar o pedágio dela, ela se sente fora, é totalmente deslocada, cheia de coisas. Isso tudo é possível. Assim do estrangeiro, que a Malo começou a estudar, que eu incentivei aquela coisa toda, é principalmente para ajudar o nosso povo que tem sido no estrangeiro. Os primeiros pacientes são da CCCI. E é muita gente assim. Por exemplo, esse povo que eu falo para vocês, aqui tem 568 pessoas. E às vezes nem a metade desse povo não aparece por aqui, que a gente não vê, às vezes passa muito tempo. Alguns desses devem ter sido estrangeiro. Esse que não aparece. Vocês não acham? Que não aparece. Por exemplo, tem 568 pessoas. Você que está aí no Eurocic todo dia. Você acha que você viu 400 pessoas dessa, por exemplo, nesses últimos 6 meses? A pessoa não ia querer estar aqui, porque não se adaptou lá e ia querer estar aqui, né? Não, mas escuta, pode ter sido do estrangeiro que ela não está adaptada com os processos pessoais, familiares ou qualquer coisa dela. Não é conosco. Ela não se adaptou conosco porque o problema dela é pior, vem antes. Por exemplo, as pessoas não vêm aqui, não tem problema, não é conosco, não. É problemas pessoais, íntimos. Não, isso eu concordo. Mas então, o problema é esse. Na síndrome do estrangeiro, né, porque a pessoa veio lá do curso permissivo, aí caiu na família, aí não era igual o curso permissivo, aí sente falta do curso permissivo. Não é só isso, ela quer mudar. Então ela chega aí, ela mesma escolheu determinadas... vamos dizer, atividades difíceis para ela resolver, mas ela tem gabarito, ela pode, na hora então que ela tem que enfrentar aquilo, ela quer ficar no bem bom e não adianta, o negócio é mudar, é a hora do vamos ver. Essa aí é que é o problema sério, a maioria tem que enfrentar isso. Esse caso aqui do pessoal que não aparece, é porque eles estão tão enrolados com a família que... Não, eu não sei, né? Eu estou só falando, mas uma hipótese.
Vocês não acham que alguns desses elementos é por causa da síndrome do estrangeiro? Está na cara que é. Não é a síndrome do estrangeiro conosco, que aqui nós estamos tentando ver se reproduzindo, nem que seja uma caricatura do curso intermissivo. Não é isso. Mas é o problema íntimo dela, a situação que ela tem. Ela está enrolada com o quê? A primeira coisa, o meio de sobrevida. Talvez esse assunto de hoje seja o essencial desse povo todo. Por isso que eles não estão aparecendo. Então, atrás disso aqui, pé de meia, o ganha-pão, a cesta básica, a autossustentação, a supervivência. Não, essa não. Mas pelo menos a mini-vivência. Profissão que, assim, servisse para representar o que é o trabalho de um amparador? Qual é a profissão que... A área da saúde. Todas da área da saúde servem para isso. Uns mais do que outros. Agora, por exemplo, a área da saúde. O nosso amigo que esteve aqui, ele está fazendo esse trabalho. Aquele, o gigante que esteve aí. Agora, veja, tacou, mas ele está fazendo. E ele não tem nada a ver com isso. Ele não conhece nada nosso. Você adivinha a hora que eu mostrei para ele o princípio da descrença? Ele viu seriamente. Não, ele olhou sério. E eu comecei a expor para ele uma opção de coisa. Agora, eu falei muita coisa para ele da minha experiência do exterior, porque o homem viajou demais, então eu falei assim, de igual para igual, colega, né? Colégua, né? Vamos mostrar como é que é. Eu não sei. Isso aí eu não posso falar, né? Tem que examinar, né? Ele que teria que ver. Se ele topar a parada de fazer um livro, e esse livro tem valor dentro do processo, do jeito que eu falei com ele, pode ser que tenha, né? Pode ser que ele vai fazer uma reciclagem a partir disso. Agora, eles são muitos anos, está muito envolvido nisso. E outra coisa, ele é o Indiana Jones, né? Então, o Indiana Jones, você já viu, a pessoa quer movimento, deve ser hiperativo, cheio de processo, tem que gastar os músculos, suar sangue, suor mesmo. Então, é um problema isso aí. Por isso que ele falou que ele não tem muita habilidade para escrever, nem nada, mas ele já tinha feito uns artigos. Agora, a primeira coisa que eu falei com ele, você vai pegar todos os seus artigos e colocar no laptop. Depois classificar os artigos que você já escreveu. Não deve ser muitos, mas alguma coisa. Então, isso aí vai ajudar. Agora, você vai começar a ver todas as suas experiências e vai andar com o laptop na sua mão. Aonde você for, você lembra de um caso, você vai lá e escreve. E assim vai. Agora, depois de 1 ano, 2, você vai fazer uma listagem daquilo tudo e colocar um índice com uma orientação. Nesse ponto, você vai fazer comparação com seus artigos, vai ver como é que fica. Agora, a hora que você tiver aí um tanto de página, qualquer coisa, você aparece aqui ganhando uma de mão. Ele pode fazer um livrão. Cada experiência pessoal. Aquilo ali é que manda a vivência. Eu expliquei isso tudo para ele. Expliquei claramente. Agora, ele tem umas teses interessantes de observação, assim, de artesanato. Eu chamo de artesanato, é quando é observação empírica da vivência só. Entende? Ele tem a coisa que ele viu na África, a coisa que ele viu no Oriente, a coisa que ele viu assim. É interessante aquilo, a gente vê. Ele falava e emendava outras coisas daquilo que eu sei. Entende? Agora, é uma grande personalidade esse nosso amigo. Ele pode ir longe. Como é que é o nome inteiro dele, você sabe? Como é que é? Pois é, mas agora qual que é? É lógico. Mas qual que é o primeiro? É Ronald. Ronald Kuhn. Ah, sim. Agora o Kuhn dele é Kuhn ou é Kuhn? Tem trema? Então é Kuhn. É Ronald Kuhn. É. Ronald Kuhn. Ele deu o quê? Ah, foi? Não, eles me falaram aí sobre a palestra. Agora, vocês gravaram? Não, na minha terra é filmar tudo, que bobagem. Vocês estão trabalhando. A Cátia botou, né, cara? Isso aí jogou fora. Depois eu vou conversar com o Eduardo. Não você deve falar. Tem máquina. Eu testei. Aqui, eu tenho filmadeira em casa, só me pedir.
Qual o problema? Isso aí foi falha. Filmadora, eu quero lembrar para vocês, tem gravador nela, tá? Eu acho que ele vai voltar, Walter, que ele gostou muito daqui. Ele falou alguma coisa do livro que eu falei para ele escrever? Inclusive lá dentro, durante a palestra, nós lembro que o amparador que apareceu lá me falou, fala com ele, exponha tudo. Tem umas 2 assuntos. O Eduardo, o seu maridinho, viu o que eu falei para ele. Agora eu falei umas 2 coisas que foi o amparador que disse para falar. Ele acho que está interessado realmente em pegar o livro para fazer. Né? Vamos ver. O negócio é o laptop. Se ele aparecer, eu assim, cadê o laptop? É a primeira coisa que eu pergunto, né, quando a pessoa vem. Para ver, né? Aí a gente dá uma de mão nele. Foram 40 pessoas na palestra dele. Foram 40 pessoas lá. Foi pouco. O povo perdeu. Agora, vocês também erraram. Deviam ter filmado o homem. Errando grande. Como ajudar uma menina de 6 anos que demonstra ter gosto por roupas, brinquedo de menino desde os 4 anos de idade, tem agressividade e muita ansiedade? A terapia é o melhor caminho nesse caso, já devia ter entrado há muitos anos. O negócio começa 2, 3 anos, já deve levar a pessoa, a criança. Os pais até agora não incentivam, mas também não negam que ela pede em termos de brinquedo e gostos. No entanto, ela tem apresentado problemas tais: urinar na cama, ansiedade, agressividade. Ela deve ser hiperativa. Primeira coisa é dar um jeito. Levar para o especialista para ver o que é que faz com um caso desse. Hiperatividade tem que ser tratada a partir dos 2, 3 anos, até os 7, que é a melhor época que tem. Tem um sobrinho com menos de 1 mês de vida, que é um bebê tranquilo, calmo e sereno. Muito esperto e atento demais para tão poucos dias de vida. Sempre que estou com ele, faço ferver, dando comando para a energia passar por mim e por ele, como se ele fizesse parte do meu corpo. Às vezes jogo energia nele, ele se contorce como se sentisse cosquinha. Ele sente a energia, lógico, todo mundo sente. O meu único receio é fazer mal devido à pouca idade dele por ser muito pequeno. Estou pondo ele em risco, caso não, quais benefícios trará para ele desde já? Primeira coisa, você vai fazê-lo ficar maduro antes da hora, isso é o máximo. Uma outra coisa, não tem nada, se a sua intenção é boa, a energia é boa, você vai só ajudar. Isso aí você vai potencializar o processo dele. Tudo dele pode melhorar. Pensa bem, se você começar a jogar energia nele de quando em quando, o metabolismo dele vai assimilar tudo que ele comeu, os órgãos e sistemas vão trabalhar direito, vai haver uma homeostase maior, há um processo então de, vamos dizer, de saúde violento na criança. Esse é um caminho. Agora, precisa saber o que é que ele vai acontecer em matéria de defeito. Quer dizer, o que ele vai ratear em matéria de doencinha, etc. tal, que é com o mês, né? Sempre, criança sempre tem alguma coisa. Nunca escapa disso. Então é bom jogar energia desde já para aliviar, né? Diminuir isso aí. Não há dúvida que esse é o caminho. Precisa de ver a alimentação dele, como é que está, tudo isso é bom. Vai em frente, vale a pena. Boa intenção sempre ajuda. Professor, na 8ª linha de fatologia, o senhor usou a palavra enxada. Me parece um pouco deslocada, não? Essa palavra? Aonde que está? Na 8ª linha de fatologia. 8ª linha, deixa eu ver onde é que está isso aqui. 4, enxada. 8. A enxada, sim. Por quê? É uma ferramenta isso aí? Escuta, o que é que eu estou falando? Você está achando que é deslocado? É a vovozinha. Escuta, meio de sobrevida. A enxada não é um meio de sobrevida, não. Até para mim, por exemplo, foi. O machado também, né? Machado, arado. Pega na enxada. A enxada é o caminho, bolas. Verdadeiro trabalhador, enxada não é a foice, não. Foice é para ceifar aquilo que já plantou. A enxada é o que plantou. O comunismo está tudo errado. O comunismo tem uma foice e um martelo. Isso está errado. Tem que plantar, devia ser enxada. Sem enxada não resolve nada. Agora aqui, não fica inchado porque você não usou enxada.
Mas eu usei enxada, eu uso até agora, na minha horta. E eu já plantei mandioca, lembra disso? Meu avô. Na minha terra. Plantar mandioca com enxada. Agora, tinha uma vantagem. O lugar que eu fiz com meu avô para plantar mandioca era na beira de um brejo. Era muito bom porque a terra era doce. Não era terra braba, de pedra, nem dura. Você está entendendo? Ela não, era suave. Então, a beleza. Agora, ó, não é fácil. Agora, ele de vez em quando queria plantar também a taioba. A gente plantava taioba lá. O cara que a gente fala que para trabalhar, que não quer trabalhar, fala, pega na enxada. Pega na enxada, esse é o caminho. É uma expressão que existe. Agora, foice, quando tem, já é para ceifar. É alguma coisa que já caminhou. Agora, a enxada não, ela mexe com a terra. A foice já mexe com o produto. A enxada é para plantar, né? Cavar a terra para plantar. Agora, martelo. Martelo é para martelar. Quebra a cabeça dos outros, etc. Então, esse negócio de comunismo está tudo errado. Serve mais como arma que a enxada. Hein? Serve mais como arma do que a enxada. A foice e o martelo. Aproveitando o embalo da patologia, professor, na sexta linha, de baixo para cima, você faz um crescendo aí, ó, o sexossoma, o energossoma, o miossoma da musculatura. Fala um pouquinho do hidrossoma e do sociossoma. O hidrossoma é o processo, por exemplo, do nosso corpo, ele ter, isso que nós estamos falando aí da homeostase, e tem gente que acha que 60% é só água, tem outros que acham que é mais, que chega a quase 80%. Agora, ele é o hidrossoma a partir do processo da água. Agora, outra coisa, quando essa água passa da conta, é um problemão. Olha o problema da hidrocefalia, por exemplo, na cabeça. Torra tudo. Então, o hidrossoma é muito sério. E outra coisa séria, nós não podemos desidratar o corpo nunca. Esse é o motivo que hoje se recomenda que as pessoas todas tomem bastante água. Vocês já notaram, eu não tomo muita água, mas aqui, todo dia eu tomo. Eu tomo também na hora que eu como, porque eu não tenho outro jeito, porque eu tomo uma série de comprimido de astronauta, né? Junto com a comida, então aqui eu tenho que tomar com água. Mas então o hidrossoma, no caso, é isso. Tem uma série de derivados desse processo da água do corpo. Agora, o sociossoma. O sociossoma é o problema do seu corpo e a sociedade. Primeiro, você não pode aparecer pelado. Nu não dá, tem que aparecer com roupa. Sua roupa também tem que estar limpa. A sua cara tem que estar mais ou menos arrumada com higiene. A sua barba, por exemplo, tem que estar cortada. O cabelo também, porque senão fica esquisito. Não é isso? Isso tudo faz parte, é o sociossoma. Você convive com outras pessoas dentro de uma sociedade, que é a SOCIM. Essa SOCIM é patológica ainda. Então, como é que você age dentro disso? Então, você vai lá no shopping center, por exemplo, você vai ver lá aqueles góticos que aparecem lá, aquele cabelo para cima, umas coisas esquisitas, ou as donas com cada argola até na língua, no nariz, o diabo a quatro. Isso tudo é um processo sociossoma um pouquinho perturbado, não é isso? E por aí vai. Por aí nós temos uma ideia do que é o sociossoma. Miossoma é de músculo, é o nosso amigo que teve aí, aquele é o gigantão, entendeu? Mas não é bem ele. Quem é mais assim é o cara que faz halteres, musculação, malhação, aquele que tem, aquilo que eu falo, o nome das três cabeças. Ele tem uma cabeça que é o bispo direito, outra cabeça que é o bispo esquerdo e outra cabeça que é acima do pescoço. Nenhuma das três funciona. O vigoréxico, você fala também, né? Você usa o vigoréxico também. Pois é, não, a vigorexia. A bigorexia ou vigorexia, que é a mesma coisa. Então, esses aí é que são, né, os ditos cujos. Na fatologia, na 8ª linha de baixo para cima, o medicamento na condição de alimento. Isso daí é o caso, assim, da pessoa que, quando ela fica internada e não pode comer e toma soro, essas coisas? O medicamento, aí no caso, na condição de alimento, é o que eu faço, que eu estava falando, por exemplo, a comida de astronauta. Por exemplo, Ultra Preventive. Aquilo é nada mais, nada menos do que isso. Está entendendo?
que é o complemento alimentar, é o suplemento alimentar. As vitaminas são isso. É uma pessoa que se intoxica fácil, mesmo com comida, isso daí é da paragenética ou é da fisiologia do soma atual? Depende do percentual. Tem coisa que é paragenética, o negócio já vem assim de vários corpos. E tem coisa que é daquela genética que ela arranjou aí. Isso aí varia. Depende. Mas quando vem da paragenética, qual que é a etiologia, o início disso? Assim? A paragenética é o seguinte, o pior que tem é a hora que uma pessoa aparece numa família que é predisposta. E ela vem com a paragenética ali, porque os afins se atraem. Então, dentro daquela árvore genealógica, tem 3 que têm alterações. Aí o negócio piora. Você entendeu? Ela está com casa, ela tem um negócio muito sério nisso. Mas e assim, numa família que todo mundo... Não é mundo... dela, não, é de outra pessoa, mas da família. Uma família que todo mundo come pedra e não tem nada. E tem um que não pode comer quase... Pois é, mas é genética. Aí é genética. Não, todo mundo pode comer tudo e não tem nada. E aí sim, tem um que come qualquer coisa e fica intoxicado. Esse vem, então, mais frágil. É o que veio do passado. Esse é paragenético. Você tem que olhar a diferença da média dentro do grupo familiar. Olha a média como é que é. Aquela pessoa que extrapola a média, a gente abre o olho. Agora, o melhor é quando extrapola para melhor e não para pior. E existe disso. Tem aqueles que extrapolam para melhor. Por exemplo, conosco dentro da CCCI, toda pessoa que tenha 17... membros na família e tal, geralmente ela é uma das maiores lá dentro desses 17, porque ela admite os processos nossos avançados do curso intermissivo. Então nós aqui estamos mexendo com uma certa nata, entendeu? Mas não pode ser elite. Mas querendo ou não, do ponto de vista evolutivo, isso não tem jeito de fugir. Agora, nós não podemos ser aristocratas. Não podemos estar por cima, não podemos esnobar essa situação. Não. Professor, no detalhismo, síndromologia, o senhor podia falar um pouco sobre a síndrome da subestimação? A síndrome da subestimação é quando a pessoa ela se vitimiza e tudo dela é menor. Ela não dá valor para as coisas que ela faz, ela não quer assumir nada, ela tira o corpo fora. Não é low profile. Ela é mesmo entregue às baratas. Isso aqui é a subestimação. Ela não dá valor para nada que ela tem. Entendeu? O que ela é, ou as possibilidades potenciais que ela tem. E essas coisas são mais comuns do que a gente pensa. A gente encontra por aí. Isso que é a síndrome da subestimação. Ela se subestima. Então ela não tem amor próprio, ela não se julga autossuficiente para a maioria das coisas, ela vira João Bobo em certas áreas. Está entendendo como é que é? Então aí ela precisa dar um jeito na vida, porque o meio de sobrevida dela é a única saída para ela resolver isso, criar alguma saída positiva, uma solução melhor, de alto nível, né? Professor Valdo, tem aqui na terceira linha o acesso à subsistência básica. E depois sim, tem o pé de meia. Sim. Aí eu queria que o senhor falasse, relacionado também a essa própria síndrome de subestimação, a pessoa que passa toda a vida só pensando nesse acesso à subsistência básica, que ela ainda não entende. Uma pessoa, por exemplo, que ela pensa pequeno a respeito das coisas, ela não cresce no grande. Em matéria de economia, a mesma coisa. Uma pessoa que é miserê, ela nunca vai viver em paz com dinheiro se ela não sair disso. Ela então tem que começar a abrir mão das suas postas, das suas possibilidades, o que ela tem, as potenciais, para ela melhorar. Então aí o caso é esse. A subsistência básica que a pessoa precisa ter,
E às vezes só fica nisso. Ela nunca faz um pé de meia, nunca arranja nada. Entendeu? Agora, quase sempre essas pessoas, devido à preocupação excessiva, elas são indisciplinadas e desorganizadas. Uma preocupação excessiva na cabeça da pessoa torra a vida da pessoa, desorganiza tudo. Então, para isso, é preciso se organizar. Agora, assim da dispersão, acaba com a pessoa. Você entende? A dispersão, por quê? Por causa da preocupação. Ela só pensa naquilo, alguma coisa e tal. Ela não faz a coisa direta. Agora, veja, essas condições são muito mais comuns do que a gente pensa. Em matéria da pessoa, o miserê. Muito mais comum. Pensar pequeno só piora as pessoas. Pensar o mal já é autoassédio dos mais violentos que tem. Então, por exemplo, existem pessoas que nenhum possessor quer chegar nem perto. A pessoa é mais possessor do que ele. Você entendeu, não? A consci é mais possessora do que a consciência possessora. A hora que é assim, o negócio é... Nem eles querem chegar lá. Essas coisas existem. Então vocês vão ver, nós, uma consciência, um micro-universo consciencial, pode brotar o gênio ou pode brotar uma topeira. Qualquer um. Professor Evaldo, toda a tecnologia que a própria ciência, a conscienciologia traz, é um meio de sobrevida, né? É. Toda a tecnologia... Não, são técnicas para a pessoa poder superar a si mesma. Certo. O problema todo é a autossuperação. Né? Nós estamos procurando é a autossuperação. Então a superação é isso. Agora, o meio de sobrevida aqui, a gente tem que dar a visão de conjunto para a pessoa ver onde é que ela se situa, como é que ela está. Agora, quando a pessoa tem autoconfiança, tudo melhora. A maioria dos processos nossos é porque as pessoas não têm autoconfiança, não têm autoestima, não têm autossustentação, autossuficiência, enfim, não assumem a si próprias. Entende? Eu pensei assim, quando uma pessoa tem uma questão séria, como aquela que eu falei para o senhor de manhã, além de toda a questão física, né, de medicina, também poderia ajudar muito toda a tecnologia da conscienciologia, todas as técnicas da conscienciologia. Hoje, com a conscienciologia, a consciencioterapia, por exemplo, ela faz uma defasagem, né, a mais. Ela aumenta, são muitos 100%. Aumenta a saúde, né? Não, aumenta tudo. Cada lucidez. Se quer melhorar uma pessoa, melhora a lucidez dela, faça tares, esclareça ela. Se ela está esclarecida, ela melhora tudo. Que ela tenha doença, que siga com a doença. Quem é que não tem doença? Todo mundo tem. Sim. Mas isso é secundário. O processo é a lucidez. A lucidez seria a mega saúde, a super saúde. É a lucidez. Por isso que eu venho falando em lucidez aqui, etc. Tal, o tempo todo, que é um autodiscernimento. O que é a conscienciologia? É a ciência do autodiscernimento, é a autodiscernimentologia, do ponto de vista, o quê? Evolutivo, consciencial, cosmoético, de convívio, tudo, é isso. E em função do holopensene, a gente sente que aqui a gente tem mais lucidez. Quando está na CCCI... Porque está todo mundo com mais lucidez. Fica mais fácil de decidir as coisas. Eu mexo com consciência há 60 anos. Perto de mim, o tema consciência é o mais banal que tem. Agora veja, como é que fica isso? E outra coisa, eu não sou cansado disso, porque você pode chegar num lugar que você vai encontrar uma pessoa que está cansada, já se encheu, ela está saturada daquilo. Eu não, porque sempre cresce. Consciência é uma coisa que não para. Nós estamos em andamento. A visão vai ampliando sempre, cada vez mais. Sempre. É a lucidez. Agora veja, até chegar a serenão, vai ser fogo. De modo que vocês se preparem. Que haja mais corpos. Que haja mais vidas.
que haja mais PROEX. Nós precisamos disso. Valdo, na fatologia 11ª linha, você colocou epibiose. Epibiose eu vi no dicionário, um organismo que vive na superfície do outro. Ele pode ser ou não Por exemplo, a sim de canguru, o que você acha? Mas aqui se quis dizer... Não, o que é a sim de canguru? Também é isso. É epibiose. Se quis dizer no mais... É o meio de sobrevida que a moça de 35 anos arranjou para viver às custas da mãe. Aqui é no sentido figurado. Epibiose. Não, é o sentido real. Epibiose mesmo. Ela ficar epibiose é o canguru. Nas costas do outro. Lógico. O que é? E outra coisa, e a moça ainda fala assim, não, é a minha mãe que não me deixa ir. Aí a gente pergunta, ela segurou sua saia, isso? Por isso você não pode ir embora? Ela está segura na sua saia, você não pode sair. Agora, essa condição aqui está no dicionário, pode ser ou não parasita? No caso real também não. Pode, mas agora o que a gente quer dizer mais é o meio de sobrevida da dependência. Aí é mais parasitário. O que é que nós temos na vida? A nossa vida é interdependência. A dependência é errada e a independência também. A independência nossa é relativa. A dependência também nossa é relativa. Por exemplo, você renasce. Você é mais dependente do que independente. Você chega na meia-idade, você começa a ficar independente. Ou quando você sai de casa, você começa a ficar independente. Aí você vai amadurecer. Quando você amadurece, o terceiro tempo, você fica interdependente. Você vê que não adianta. Aí você volta, vai ajudar todo mundo que te ajudou antes. Você vai atender o povo da sua família, vai ter tudo que você descartou, você pega de novo. Isso é interdependência. Então, o meio de sobrevida correto é o da interdependência. É a política da interdependência. No caso aqui, ela está focada no problema negativo, porque... Não, é para mostrar que existe a epibiose. Porque essa epibiose... O povo saber. Agora, eu te pergunto, sim do canguru, não é um meio de sobrevida? É meio de sobrevida, mas é negativo. Mas epibiose. Aqui ela está focando esse negativo. Não, você escolha. Acho. Pode ser um, pode ser outro, pode ser à vontade. Agora, se for Aqui, ó, você deve se virar. Se for uma criança, como você colocou, aí não é negativo, ela precisa... Por isso que eu falei, por exemplo, a pessoa começa dependente. Depois ela começa a ficar independente. Ela arranja uma casa para ela mesma, sai de casa, arranja uma profissão, a independência. Mas aí ela vai amadurecer e ela vai ver que ela é interdependente. E não adianta ela querer ser independente, que é impossível. A gente só evolui com um monte de gente junto. Nós temos que evoluir em conjunto, em grupo. É por isso que o Serenão às vezes não vai embora. Ele fica aqui porque ainda está esperando a turma do grupo. Agora, tomara, né, que o Serenão não tenha mais ninguém que seja ali consciência, ou pré-Serenão vulgar demais, né? Só gente um pouquinho melhor, né? Eu posso estender isso para cabide de emprego também. Sim. Também é isso. Né? Também. Agora, assim do canguru é que é bacana, porque explica isso aí bem, né? Isso aí explica assim. Agora aqui, estou com 6 meses de tenebres. Numa sessão senti um forte enjoo e dor de cabeça. Vi vários rostos desconhecidos para mim e o zumbido no ouvido direito aumentou muito subitamente. A minha perna direita começou a se movimentar por ela mesma. Esses rostos só os vejo da cintura para cima. Um deles estava muito agitado, não sei o que ele queria. A segunda era uma garotinha que estava sorrindo. O terceiro vi que era minha avó, porém está mais jovem. Poderia me dar orientação? Sim. A primeira coisa, pode ser que foi a sua avó que trouxe esse povo todo para ser assistido por você. Não entra na onda do assistido, entra na onda do amparador. Agora, a sua avó, ela deve estar boa, porque ela está mais jovem. Isso mostra que ela já passou para a segunda, entende? Então, com isso, se ela passou para a segunda dessoma, ela pode ser que ela que está liderando a equipe de assistência que está aí, junto com o seu amparador. De modo que fica firme e olha bem. Agora, ó, anota tudo isso aqui, porque parece que você já está conversando com a sua sinalética mais forte. Essa questão do zumbido no ouvido direito aumentou subitamente, isso aí é batata. Isso pode ser sinal. É sinalética. É desse modo que a pessoa cria a sinalética dela.
Agora, a outra observação é essa: a avó que está mais jovem, quer dizer que ela já está mais lúcida. É o problema da lucidez que nós estávamos falando. Entende? E tem o dia extra, né? Tem. Agora, quando não é um dia extra, é um período assim extra, que vai havendo uma série de acontecimentos e a pessoa vai se autodesorganizando. Qual que é a melhor maneira de... A melhor coisa é quando ela vê, se a vida dela está começando a haver muita incidência de extra pauta, ela deve abrir o olho. Extra pauta. Coisa de surpreendência. Coisa que não está dentro do caninho, do memo, do post-it dela, do calendário, entende? E aí ela deve fazer o quê? Ela deve olhar tudo e ver se tem alguma coisa errada que ela esteja fazendo. Consertar tudo o mais depressa possível. Para não deixar a coisa avolumar, se ampliar. Esse é um caminho, né? É o melhor. Professor? Sim? Aqui do lado no ar, aqui em cima. Uma coisa que eu tenho observado dentro da minha pesquisa é um processo de positividade ambígua. Um verbete que isso já trouxe há um bom tempo. Né? Como que a pessoa pode, que parâmetro ela pode usar, por exemplo? Você falou a questão aí, a pessoa deve abrir mão das posses, no caso do miserê, né? abrir mão dos talentos dela, esse tipo de coisa. Como que ela pode diferenciar se ela deve fazer isso ou se ela deve fazer um contingenciamento para segurar a barra? Não, a primeira coisa, ela não deve fazer isso como perdulária, jogar tudo fora, jogar para cima, não é isso. Ela tem que ponderar e ver as possibilidades, o que é que tem, o que é que é o melhor, olhar o ideal. Dentro daquele momento evolutivo, o melhor seria isso. Agora tem que ponderar, fazer cotejo, confronto, examinar. Perfeito. E quando ela sabe, ela faz essa análise, né? Sim. Faz até reflexão, 5 horas, etc., decide aquilo lá. Isso não é o ideal, mas nesse momento, nesse contexto dessa faixa etária, a faixa executiva tem que sanar um problema, então vamos ficar um tempo dentro dessa condição, mas eu sei que não é ideal. Aí ela planeja aquilo lá, vou ficar aqui um tempo e faz um plano de transição. Quero chegar lá em outro local e caminho para lá. É por aí. Esse é o caminho. Agora, gente, vocês viram que aquela lá em cima não é a Lilian? Ela está nessa dimensão. Como é que é? Você não vai falar nada, o que é que você viu, se você usou máscara por aí afora, se você viu gente com a gripe suína. Não. Se você veio falando se você veio falando qualquer coisa nesse sentido. E como é que está a Dianinha? Como é que está? Tudo bem. Tudo bem? Agora não tinha muita gente usando máscara não, professor. Tinha não, né? Nos Impressionante. States. Nos States não. Americano está com calma. Agora, o negócio já tem mais de 40 países. Tem 46, né? Saiu 46 países. Agora, que eu sei também que o Brasil tem 14 já de olho, né? 14 que pegaram. 16 na Argentina, saiu agora no jornal. Agora, na Argentina parece que teve caso mais sério, porque teve uma criança que só foi descoberta a criança no meio da escola. Então, aquele povo tudo está... Como é que fica? É isso aí que eu tenho mais receio, uma coisa dessa. Descobrir dentro de uma escola, criança, como é que fica? Agora veja, vocês chegaram a ver gente tossindo nos lugares que vocês passaram? A gente evitou alguns locais que tinham fechados. A gente fez algumas, fizemos algumas ações assim. Agora, a Diana deve ter gostado muito da viagem, né? Gostou. Porque afinal de contas está no nome, né? Sabe o que é o nome? Meridiana. Entende? É um problema de mudar o meridião. Vai de um lado, vai para o outro, ela não tem problema. Tá certo? Meridiana. Tá certo? Pode ser aqui embaixo, que é meridional, ou pode ser o setentrião lá em cima, tá certo? Agora, professor, nesse fim de semana, aqui de Novo Hamburgo, tinha no hotel BCP1 muitos chineses e tinha gente com máscara. Aonde? Aqui em Foz? Mesmo? Agora, o que eu vi também, aí está chegando gente no aeroporto com máscara. Eu vi na televisão. Muita gente mascarada. De modo que nós estamos começando a fazer os bailes de Venécia, né? Todo mundo com máscara. Não é isso? É a vida. Agora, gente, eu acho que não devia de brincar com essas coisas, não. Eu acho que o povo, em certas áreas, estão levando isso na brincadeira. Isso é um perigo. De uma hora para outra o negócio pode piorar e a gente tem que estar de olho.
devia de começar a passar aqueles filmes da peste aí, para todo mundo ver como é que era. Esses filmes podem ajudar muito. Pois é. Usando aquelas máscaras lá, que tinham as máscaras de bico. O negócio é esse. Hoje as máscaras são um pouquinho diferentes daquelas. Mas tudo é máscara, tudo é um processo de máscara. Por isso que eu falei que é o negócio de Veneza. Venécia. É o processo seu aí, a sua turma, a equipe. Tá certo? Pois é. Agora vamos ver se arranjamos as máscaras mais fisiológicas, não é isso? Mais adequadas. Tem umas máscaras que eles colocam aí que falou que não adianta nada, que o vírus passa por ela, né? Que não resolve nada. Mas agora, pelo menos psicologicamente já ajuda, porque se uma pessoa vê máscara ou o outro que está usando a máscara, já lembra que tem alguma coisa que está em movimento. Você sabe que quando eu ia ao Japão, na década de 60, todo mundo que era resfriado usava máscara lá? Ainda usa, né? Todo mundo, naquela ocasião, todo mundo usava máscara. Agora, a pessoa que está com resfriado usa máscara. Isso é um processo de educação. A cultura japonesa sempre se bateu por isso. Entende? Pois é. Agora veja, estão certos, né? Estão certos. Porque perfume é um negócio difícil. Você nunca vai achar um perfume que todo mundo goste. É um processo muito, entende? Não existe um perfume prostituto. Não existe. Democrata. Não existe. Pois é um monte. Gente, incenso dá câncer. Pensa só nisso. Negócio de alergia, essas coisas todas, a situação não é fácil. Mas você tem estudado muita alergia ultimamente, né? Não é fácil, né? Você está vendo a realidade, como é que é. Por isso que eu falo aqui, eu já falei aqui várias vezes, vou falar mais uma. Toda pessoa, qualquer pessoa, a humanidade inteira, todos os elementos componentes da humanidade, tem alergia, tem idiosincrasia, tem intolerância alimentar. Você está entendendo? Agora, o que é difícil, ou que a pessoa não sabe, é porque cada um tem experiência diferente. Mas, cedo ou tarde, isso pode acontecer com qualquer um. Então, intolerância alimentar. Veja só. Uma coisa, alergia. Idiosincrasia, que é um processo químico. Todo mundo tem isso. Agora, falta manifestar. Se a pessoa entra em certas condições, aquilo aparece. Às vezes, por exemplo, não aparece quando a pessoa é jovem, vai aparecer na meia-idade, ou vai aparecer só na terceira, quarta idade, isso varia. Outra coisa, às vezes não está no lugar, vai dar no outro lugar. Às vezes mudou de trabalho, aquilo acontece. Então isso tudo tem que ver. Agora, coisa que a pessoa deve evitar, se ela desconfia que tem qualquer dessas três coisas que eu falei. Hospital, lixão, de tudo quanto é jeito. E local que tenha coisas antigas, por exemplo, a antiguidade. Tem certas pessoas, por exemplo, que eu mesmo falo que ela não deve ir, por exemplo, ao Holociclo, por exemplo. Tem muita coisa exposta, tudo aberto. Você está entendendo? E uma outra coisa também que eu pensei, computador. Pois é, computador também é problema. Agora, o computador não é bem, não. A impressora que é pior. Né? A impressora é pior. A impressora divide o toner. Toner é um negócio terrível, que pega o pulmão direto. Agora veja, todas essas pessoas têm que olhar se elas tiveram algum processo de sufocação, asfixia ou dificuldade de respirar. É o caso, né? A maioria tem algum problema por aí. Você está entendendo? Por causa do processo da expansão pulmonar. Eu já falava, quando eu estava me formando em medicina, eu falei assim, o ideal seria que a gente tivesse uns aparelhos de expansor pulmonar e desse para cada pessoa para ela mesma ver o processo de expansão dela, para ver como é que é o problema de ar. E aí a pessoa ia procurar ficar em lugar menos poluído. Isso é muito importante. E eu também lembrei muito, fazendo as pesquisas, daquilo que o senhor falava. Por exemplo, não pode limpar nada sem ser com água.
Tudo é um pano úmido, nada. Tudo é pano úmido. Até o pano que vai lavar a louça, depois tem que dar um jeito não pode mesmo. ser usado 2 vezes. Não pode ser isso mesmo. É uma loucura. Uma outra coisa, passar o pano em cima dos armários, no teto, lá em cima, sobe numa cadeira ou numa escada para limpar. Porque ali é que fica poeira demais. Isso. Por exemplo, você põe o ar-condicionado, ele pega lá em cima e leva a poeira para o nariz da pessoa. Outra coisa, você pega o exaustor, que é para limpar, ele puxa o que está lá, que ele passa pelo seu nariz e depois vai embora. Então, é um senhor problema isso tudo. Isso tudo a pessoa tem que examinar com calma. É uma série de coisas, né? É por isso que eu costumo usar nas minhas coisas, por exemplo, no meu escritório, eu não tenho as coisas tão expostas do jeito que é no Holocico e na Holoteca, não. Eu tenho tudo fechado, na parede com plástico. Ali, então, não retém tanta poeira e outras coisas mais. E com o passar da idade, mesmo tratando isso, tudo piora. Aumenta, tudo piora. Com o passar, tudo piora. O caso é esse. E outra coisa, tudo piora porque vem as mazelinhas juntos. Por exemplo, mazelinha que eu chamo. Eu, por exemplo, eu nunca tive dor, essas coisas, nada no meu corpo. Dos 70 para cá, de vez em quando eu tenho dor em algum lugar. Mas é umas dores assim, você não tem explicação para aquilo. Não tem motivo. E outra coisa, ela só vem para mostrar que ela existe. E desaparece. Depois não aparece mais naquele lugar. Você está entendendo? E às vezes a dor é aguda. Então, tem alguma coisa. Tudo é um processo cerebral. Você está entendendo como é que é? Essas coisas existem. O negócio tem. Nossos comerciais, por favor. Obrigada. As perguntações do tema de hoje foram 14 perguntas respondidas online, 27 perguntas presenciais, 58 assinaturas no livro de presença e 7 praticantes da técnica de Invexis. Hoje vamos ter o recado da Flávia. Pessoal, para avisar vocês que o livro da professora Graça, As Ondas, um romance, o tempo do romance de Virginia Woolf, está na Mega Store por R$22, é uma promoção para o pessoal da CCCI. E a gente tem também um chá com bolinho, né, que é o lançamento do livro. Então, quem quiser, né, comparecer à loja e bater um papo com a Graça, tá ok? Obrigada, hein? Só lembrar que o verbete da manhã é confrontação urbanística. Obrigado e boa tarde a todos.